E eu vou partilhar aqui convosco, então, a minha apresentação, contando só um bocadinho da minha trajetória e como é que foi essa introdução da inteligência artificial na minha vida. Eu trabalho com marketing digital já há 10 anos e nos últimos 4 anos eu percebi que o mundo caminhava já para uma outra vertente do marketing digital. Portanto, falar hoje que nós fazemos marketing digital como nós fazíamos há 5 anos atrás é quase uma aberração. Por quê? Porque mudou muito e a inteligência artificial tem um papel importante nisso, mas não só, né? Sobretudo ela tem esse papel importante e foi quando eu percebi que existiam ali alguns movimentos dentro do marketing digital e que me fizeram começar a estudar a questão da inteligência artificial e hoje eu trabalho muito nessa perspectiva. Como que nós podemos usar essas ferramentas que parecem às vezes um bicho-papão, mas como é que nós podemos usar isso de uma maneira muito prática e muito efetiva nos nossos negócios? E esse é o meu desafio aqui hoje, é mostrar para vocês algumas ferramentas e algumas utilizações dessas ferramentas, e depois vocês pensarem assim, uau, era isso mesmo, ou talvez isso que eu preciso começar a pensar no meu dia a dia. Fazendo aqui um pequeno disclaimer, e a Maribel já falou muito bem no início, né? O que que nós vamos falar aqui, então? Um overview mais básico e mais geral sobre o que que é, como é que nós podemos usar a inteligência artificial nos nossos negócios. Depois vamos falar do conversational marketing, principalmente com o uso do WhatsApp Business, porque é algo que está na mão de toda a gente, inclusive à disposição dos vossos negócios. E depois, como é que nós podemos trazer o microlearning, que é uma tendência ainda pouco utilizada em Portugal, mas eu tenho absoluta certeza que as empresas que começarem a usar isso vão sentir ganhos excepcionais do ponto de vista de manter a sua força de trabalho sempre atualizada de uma maneira muito mais interativa e gamificada. Então, esse aqui é um pouco da nossa agenda. E a questão inicial que eu queria colocar para vocês, deixar aí para vocês pensarem, é o seguinte: não precisam me responder agora, mas vocês podem apontar ou então deixar aí na cabeça de vocês. Se vocês pudessem olhar para os vossos negócios hoje e pensar o seguinte: ai, eu gostava mesmo que isso aqui fosse feito de uma maneira mais automática, de uma maneira mais autônoma, que eu não precisasse gastar tanto tempo com isso. O que que seria? Então, pensem aí, o que que hoje vocês acham que é uma tarefa, uma atividade, um processo dos vossos negócios que vocês queriam que ele fosse feito mais rápido, mas com qualidade? Pensem e depois no final vocês me falam, tá? Eu gosto sempre de começar essas sessões falando dos conceitos básicos que envolvem a inteligência artificial. O primeiro deles é a própria inteligência artificial. Portanto, inteligência artificial é essa capacidade que o homem, né, porque não foi sozinho que essas máquinas começaram a fazer isso, treinaram essas máquinas para quê? Para ter a capacidade de aprender, de raciocinar e de nos dar respostas às nossas dúvidas. Portanto, essa é um dos conceitos da inteligência artificial, que é a máquina, por meio de programações que o próprio ser humano faz, começa a nos dar condições de tomarmos decisões de uma maneira muito mais assertiva e muito mais rápida, com base em dados. Então, prestem atenção nisso, porque o fator essencial para sucesso de qualquer ferramenta de inteligência artificial que nós queremos colocar no nosso negócio, para otimizar e automatizar qualquer processo, a palavra mágica está nos dados. Portanto, a inteligência artificial não inventa nada, mas ela aprende por meio dos dados que nós fornecemos a ela. Depois disso, um outro tema relevante na inteligência artificial é o aprendizado de máquina, que é isso que eu acabei de dizer. Quanto mais eu treino essas ferramentas, quanto mais eu ofereço informações para essas ferramentas, mais inteligentes elas vão ficar. Elas aprendem com o passar do tempo de uma maneira muito mais rápida. Portanto, essa é a grande capacidade dessas ferramentas. Armazenar aquilo que nós já oferecemos para ela e fazer correlações, ou seja, ter um aprendizado de máquina muito mais rápido do que nós podemos ter nós mesmos com o nosso hardware, que é a nossa cabeça. As redes neurais artificiais é exatamente como se fossem as nossas redes neuronais da nossa cabeça, é o que é transmutado para a inteligência artificial, ou seja, ela consegue buscar várias fontes de dados, comparar essas várias fontes de dados e depois trazer uma resposta para a nossa pergunta, comaltando todas essas informações e confrontando todas essas informações que ela consegue captar. Portanto, ela não trabalha de uma maneira linear,
mas ela trabalha de uma maneira neuronal, ou seja, buscando fontes e fazendo correlações em várias fontes de dados. O processamento de linguagem natural é a capacidade que essas ferramentas adquiriram ao longo do tempo de entender o que nós falamos. Portanto, lá nos anos 50, quando começou-se a estudar esse processo de inteligência artificial, era só para cientistas mesmo, programadores. Por quê? Porque existiam códigos e linguagens de programação que não eram acessíveis para nós. Hoje, nós conseguimos fazer uma pergunta, nós conseguimos pedir um comando e ela entende a forma como nós falamos. Nós não precisamos programar numa linguagem específica para poder solicitar a ferramenta para fazer qualquer coisa. Então, isso é o processamento da linguagem natural. Essas ferramentas foram treinadas para entender a forma como nós falamos. E por último, mas não menos importante desses conceitos, é o que nós chamamos da engenharia de prompt, que é aprender a conversar com essas ferramentas. E quando eu faço as formações, é muito comum dos alunos, né, virarem para mim e falar assim: ah, mas ela não entende o que eu falo. Eu peço uma coisa e ela me responde outra. Mas, na verdade, 99% das vezes, o problema está na forma como nós fazemos as nossas perguntas. Basicamente, é um Google aprimorado. Então, nós fazemos perguntas ao Google e o Google nos traz respostas, mas respostas em formato de sites. No caso de algumas ferramentas da inteligência artificial, o que nós fazemos é uma pergunta e ela vai nos responder num formato de texto, e não de links de sites. Mas para isso eu preciso saber perguntar, não é perguntar de qualquer maneira. E é por isso que existe uma área hoje que chama engenharia de prompt. Existem os profissionais engenheiros de prompt que eles se especializam exatamente em saber como criar os comandos para que aí possa nos devolver um resultado o mais adequado possível às nossas perguntas. Só contra dados, eu costumo dizer que contra dados não há argumentos. E eu gosto sempre de trazer dados para vocês para perceberem o seguinte: em que momento que nós estamos hoje e qual é a grande oportunidade que nós temos de abraçar essas mudanças de uma maneira mais tranquila e sem grandes temores. Então, tem um estudo da Servian Global que prevê que 95% de todas as interações com os clientes até 2025 vão ser realizadas por meio de ferramentas de inteligência artificial. 50% das atividades de planeamento e execução estratégica podem ser automatizadas com ferramentas de AI. E eu vivo isso na prática, porque faço muito planeamento estratégico, planeamento de comunicação digital. 40% das empresas americanas economizaram entre 25 e 70 mil dólares com o uso do ChatGPT. E olha aqui, hoje nós não vamos falar nada do ChatGPT. Ele é uma ferramenta muito interessante, muito importante para o nosso dia a dia, mas nós vamos explorar outras ferramentas, porque esse provavelmente vocês já conhecem. E espera-se que a automação no setor educacional triplique em 5 anos com o uso de ferramentas de inteligência artificial. E é claro que as ferramentas de AI podem aumentar a nossa produtividade e estima-se que isso seja da ordem de 1,5 pontos percentuais. Okay? Então, é só para vocês verem que não é algo fantasioso ou que está no futuro, mas é algo que pode ser utilizado por nós nesse exato momento. Mas o uso de inteligência artificial traz consigo uma série de mitos, e algum dos mitos que entra dado e sai inteligência. Então, tem gente que acha o seguinte: ó, eu vou colocar umas informações aqui e a inteligência artificial que se vira para me dar as respostas. E isso é um grande engano, é um grande mito. Se eu não tiver dados estruturados de qualidade, vão sair respostas de pouca qualidade também. Portanto, ter dados e dados de qualidade, não são quaisquer dados, é fundamental para que nós tenhamos uma ferramenta de inteligência artificial que trabalhe adequadamente para nós. Portanto, o combustível de qualquer ferramenta de AI é o dado. Portanto, não é qualquer dado e eu preciso realmente cuidar para que esse dado tenha qualidade e a resposta seja o mais precisa possível. Outra coisa, apenas grandes empresas e com muitos recursos é que podem usar ferramentas de inteligência artificial. Vou mostrar aqui para vocês hoje algumas ferramentas que estão ao alcance de todos nós e por valores ainda muito simpáticos. Portanto, não é algo que está só lá no âmbito das grandes empresas. Claro que se nós quisermos ferramentas ou automatizações mais elaboradas, provavelmente nós vamos ter que investir um pouco mais. Mas para que nós comecemos, e eu sempre digo que nós devemos começar pequeno e depois escalar,
para que nós comecemos, temos aí uma série de ferramentas que têm custos muito acessíveis para nós começarmos esse processo. Eu não preciso de grandes conteúdos técnicos. Se eu precisar de desenvolver algo muito customizado, muito à medida do meu negócio, provavelmente eu vou precisar de contratar um engenheiro informático para fazer isso. Mas se eu quero automatizar o meu atendimento, se eu quero automatizar as minhas respostas de e-mail, tudo isso eu consigo fazer sem grande conhecimento técnico, porque as plataformas hoje são muito friendly, ou seja, elas têm ali um sistema muito de arrasta e solta para nós podermos usar as ferramentas, tá? Aí pode funcionar de forma totalmente independente. Isso não é verdade. Aí sempre vai precisar da nossa assistência, do nosso suporte. Portanto, ela vai nos dar sempre respostas muito interessantes, consoante as perguntas que eu fizer ou os dados que eu fornecer. Mas é claro que precisa sempre da intervenção humana. Não vai resolver todos os nossos problemas dos nossos negócios, ela vai nos ajudar muito, mas não adianta falar assim, agora com inteligência artificial todos os problemas que eu tenho na minha empresa estão resolvidos. Isso não é verdade. E aí não é só sobre automatizar e ter eficiência operacional. Ela pode nos ajudar, inclusive, na angariação de novos clientes, pode nos ajudar no relacionamento com o nosso cliente, e isso não tem a ver só com eficácia operacional, mas também com a qualidade do serviço que nós prestamos para o nosso cliente. O que é possível fazer com ferramentas de inteligência artificial? Veja, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? O que vocês usam fora do ambiente de trabalho, que vocês usam de ferramentas de inteligência artificial? Pensem aí, o que eu uso que é fora do meu ambiente de trabalho e que é ferramenta de inteligência artificial? Quais são essas ferramentas de AI que vocês usam no dia a dia? Pensem 2 minutos e eu vou mostrar para vocês que, se provavelmente muitos de vocês responderam assim, eu não uso nenhuma. Fora do ambiente de trabalho, eu não uso nenhuma. E aí eu vou dizer para vocês que não é verdade. Sabe por quê? Porque muito provavelmente vocês usam alguns desses aplicativos, ou todos eles, ou algum deles, para poder fazer deslocações no GPS. Muito provavelmente vocês também ouvem Spotify e também usam cartão do banco, assistem a filmes na Netflix e podem até fazer compras na Amazon. E se vocês se enquadram aqui em algum desses casos, eu posso dizer com toda a segurança que vocês usam ferramentas de AI, mas vocês nem percebem. Portanto, as ferramentas de inteligência artificial já fazem parte do nosso dia a dia há muito mais tempo do que o surgimento do ChatGPT, mas nós não pensávamos nisso. Para mim, um dos maiores exemplos de uso de AI para negócios é a própria Amazon. E nos Estados Unidos, eles, há mais de 10 anos, eu estou a falar há mais de 10 anos, eles conseguem prever com 98% de acerto a probabilidade de uma pessoa comprar ou não um determinado produto. Então, pelo tempo que uma pessoa gasta a olhar o produto, pelas informações que ele consulta dentro do produto, a Amazon consegue prever a probabilidade dela comprar ou não e analisar se aquele produto está disponível no centro de distribuição mais próximo daquela pessoa e, se não tiver, ela faz a transferência imediata para que esse produto seja entregue à pessoa em até 2 horas depois da compra. E nada mais é do que o uso de ferramenta de inteligência artificial para poder fazer isso. Só que nós nem nos apercebemos disso. E se eu perguntar, então, se vocês usam as ferramentas de inteligência artificial no dia a dia, eu tenho absoluta certeza que vocês devem me responder basicamente essas três aqui, né? Eu uso o Canva, que tem ferramenta de AI, eu uso o ChatGPT, que eu já falei dele aqui várias vezes, e eu também uso o Zoom, porque vocês estão aqui comigo no Zoom. Portanto, essas ferramentas são as mais usadas. E ele também pode colocar aqui o Copilot da Microsoft, o Gemini da Google, enfim. Mas nós, basicamente, acabamos por condensar o nosso uso de AI nessas ferramentas que são mais difundidas, que são mais divulgadas e que, obviamente, foi mais fácil de nós nos incorporarmos a elas. Mas não é só disso que vive a AI para negócio. O que levou a popularização dessas ferramentas no nosso dia a dia? Primeiro foi a quantidade de informação que hoje se tem disponível. Então, o ambiente digital, qualquer coisa que fazemos,
nós deixamos os nossos rastros digitais, e isso hoje é um grande combustível para que essas ferramentas pudessem ter aprendido como nós processamos as nossas informações, como nós fazemos buscas na internet. Portanto, disponibilização de informação foi o quesito número 1 que levou a esse surgimento. Tecnologia de suporte. Então, hoje existem tecnologias mais friendly para que sejam desenvolvidas essas aplicações. A democratização dessas ferramentas. Então, hoje em dia, nós podemos entrar e pesquisar por uma inteligência artificial que faça tal coisa e nós vamos encontrar de certeza, porque elas aparecem quase como que cogumelos, toda hora aparece um. E, obviamente, o que impulsionou muito isso também foi a nossa própria procura. Então, hoje, as nossas necessidades acabam retroalimentando esse universo de surgimento de novas ferramentas de AI. Contudo, existem 4 comportamentos básicos das empresas, e depois vocês me contam em qual desses 4 comportamentos vocês se encaixam. O primeiro comportamento que eu vejo é a negação total. Ou seja, isso é uma onda passageira, eu não tenho necessidade de me preocupar com isso, e então eu não vou gastar tempo e energia com essa coisa de inteligência artificial. Depois, tem aquela pessoa que está na fase da aversão, que o meu negócio não precisa disso. É mais ou menos quando eu cheguei cá em Portugal há 7 anos atrás, eu falava das empresas terem um site, nanana, e elas falavam assim: a minha vida inteira eu trabalhei dessa maneira, nunca precisei de um site, não há de ser agora que vou precisar. Quando veio a pandemia, eu tinha uma fila de gente atrás de mim falando assim: eu preciso de um site para amanhã, preciso de um site para ontem, percebe? Então, esse negacionismo, essa aversão é muito prejudicial. Por quê? Porque está mais do que provado que vai ser um crescimento acelerado de agora para frente. Nós estamos só no início desse processo. Tem o outro comportamento, que é o da desconfiança. Eu sei que é importante, mas eu não sei por onde começar. E tem aqueles que querem mesmo adotar, que é: eu quero, eu vou começar e agora, e eu preciso de ajuda. Porque muitas vezes não é de uma grande ajuda que vocês precisam, mas é de uma ajuda para tentar organizar as ideias, e é o que eu vou tentar fazer aqui para vocês também, mostrar um roadmap para quem quer iniciar esse processo de integrar ferramentas de AI no seu dia a dia. Portanto, nesse framework aqui, vejam em qual desses 4 quadrantes vocês estão encaixados, depois vocês me contam, tá? Só para que vocês tenham uma ideia como que é o framework da inteligência artificial para empresas. Tem 3 grandes etapas, ou 3 grandes níveis. O primeiro grande nível aqui abaixo, ele está restrito a poucas empresas, que é o que nós chamamos das superestruturas, ou seja, os big data da vida que estão com as grandes big techs, as grandes empresas que fazem a manipulação e a gestão de milhares, bilhões de dados que estão disponíveis por aí. Essas empresas, com esses dados, ajudam a fomentar o segundo nível, o segundo nível desse framework, que são as empresas que desenvolvem as aplicações. Então, as empresas que desenvolvem as aplicações, elas vão beber dessa big estrutura de dados que está disponível para nós. E elas fazem essas aplicações para quê? Para essas tantas indústrias que nós temos aqui. Portanto, nós não precisamos nos preocupar com esses 2 níveis abaixo, porque nós estamos aqui, nós somos os utilizadores. A menos que eu queira ser uma empresa desenvolvedora, aí sim eu vou estar aqui nesse segundo nível. Mas a grande maioria de nós vai estar aqui nesse nível do utilizador das AIs para a nossa indústria. E que AIs são essas? São incontáveis. Como eu acabei de dizer, todos os dias aparecem novas ferramentas. E até para mim, que vivo disso, respiro isso do nascer ao pôr do sol, é difícil de acompanhar. Então, vocês pensem, qualquer atividade que vocês queiram fazer com ferramenta de AI, com certeza vai existir algumas para poder ajudá-los. E aqui tem várias aplicações que nós conseguimos encontrar para essas ferramentas. E nós somos os utilizadores, na grande maioria, quando nós não estamos na fase dos desenvolvedores, porque também tem muitas empresas que desenvolvem, e aí vão estar naquele segundo nível, tá? Eu trouxe 3 cases para vocês verem como que algumas empresas aqui em Portugal já têm usado ferramentas de AI nos seus negócios. A primeira delas é o Grupo Germano de Souza. Eu, inclusive, assisti uma palestra há uns 3 meses atrás, da diretora da empresa, e que falou como que eles introduziram o IBM Watson for Genomics para fazer suporte aos relatórios de exames. Portanto,
não veio substituir o médico que analisa, mas é como se fosse uma contraprova. O médico analisa e também o Watson analisa aqueles resultados de exames mais complexos e depois faz aí um cruzamento. Então, ela ressaltou muito isso, de não é que substituiu e automatizou todo o processo de emissão dos relatórios, mas passou a ser um suporte, uma consulta a mais que os próprios médicos que trabalham para Germano de Souza fazem. Depois, o Milênio BCP, que é o banco, como ele tem mais de 5.000 colaboradores e precisa manter esses colaboradores informados de tudo que acontece na empresa e também capacitados para atender o público, ele desenvolveu o Consuporte, que é uma ferramenta de inteligência artificial que é utilizada para a formação constante dos seus colaboradores. E a própria Generali, que é uma empresa de seguros, ela tem o suporte ao cliente dela automatizado com chatbot, que tem diminuído imenso a fila de espera de pessoas para serem atendidas por pessoas de carne e osso. Como é que eu faço, então, para implementar uma ferramenta ou ferramentas de inteligência artificial no meu negócio? Bom, o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é que o fundamental é saber o seguinte: qual é o meu objetivo? Porque eu vejo também que tem muita gente que acha que, como é uma moda, pode ser feito de qualquer forma. Então, onde é que está? Lembra que a primeira pergunta que eu fiz a vocês? Aonde que está um processo que é crucial para o negócio de vocês, que toma muito tempo e que, se fosse automatizado, podia aumentar a produtividade e diminuir o esforço que vocês têm para realizá-lo? Então, eu preciso ter muita clareza disso para não sair a implementar ferramentas que, de repente, não dão em nada, não vão me ajudar em nada. E eu depois vou dizer o seguinte: eu disse que isso não era para mim. Eu sabia que isso não ia funcionar para mim, percebe? Então, é ter muito esse cuidado de saber o seguinte: o que eu quero de verdade ou o que eu preciso, não é nem o que eu quero, o que a minha empresa precisa. Então, fazer essa análise com a equipe de vocês, ou se vocês forem empreendedores, também fazer essa análise mais crítica, o que na verdade é uma necessidade da minha empresa. E o segundo passo, que aí vem, né? Preparar e fazer o planeamento. Então, o que eu preciso para isso? Eu preciso de gente capacitada para isso, eu preciso de ferramentas, eu preciso de organizar melhor esse processo. Em quantas fases eu vou fazer isso? Eu vou fazer em quanto tempo? Em 3 meses eu consigo fazer isso? Talvez não. Eu tenho os dados preparados para isso, então eu preciso contar com essa etapa de preparação dos dados, percebe? Então, é sentar, olhar para o processo que vocês querem automatizar e pensar nele friamente nas várias etapas e em quanto tempo vocês têm condições de preencher ou de executar cada uma dessas etapas para o processo ser bem sucedido. Aí vamos para a fase da recolha e preparação dos dados. Então, onde é que estão esses dados? Estão em folhas de Excel soltas no meu computador? São arquivos, ficheiros de Word que estão no meu computador? Então, quanto menos estruturado os meus dados estiverem, mais difícil será para a inteligência artificial fazer a boa leitura dele. Então, onde estão os dados dos meus clientes? Eu tenho um software, um CRM que eu guardo as informações sobre os meus clientes? É parar para pensar exatamente onde estão as fontes de dados que a AI vai beber. Ela não inventa dado, ela encontra os dados, interpreta os dados e depois faz as análises e aí entrega para vocês os resultados. Então, sem dado, não tem função de ter uma ferramenta de inteligência artificial. No próximo passo, é desenvolver o modelo ou encontrar a ferramenta. Então, daqui nós temos duas possibilidades. Se eu quiser uma coisa muito à medida, muito específica para o meu negócio, eu vou ter que desenvolver. Se eu tenho algo que já está pronto no mercado, eu tenho a tarefa de encontrar a melhor ferramenta. Como é que eu faço isso, Márcia? É preciso analisar as ferramentas que vocês encontrarem, fazer o trial. Então, todas essas ferramentas têm um período de teste que é gratuito, e aí sim vocês analisarem se aquela está mais alinhada ou não para o negócio de vocês. Eu daqui a bocadinho já vou mostrar uma ferramenta que vocês vão ver que ela está mais virada para uma coisa e menos virada para outra. Então, é por isso que a necessidade vem acima de tudo, vem em primeiro lugar, porque bem definido o que vocês precisam, mais fácil vai ser de vocês conseguirem encontrar a ferramenta que dê resposta a essa necessidade. Depois disso,
é fazer a implementação e integração. Então, se eu já tenho os dados, eu vou fazer a implementação desses dados na ferramenta. Se eu precisar integrar essa ferramenta com outro sistema que eu tenho na minha empresa, o momento é agora. Então, esse é o quinto passo dentro desse processo. O sexto passo é testar. Não adianta achar que não vai precisar de testar e de fazer ajuste. Não se deve nunca, em hipótese nenhuma, qualquer projeto, e muito menos uma ferramenta de AI, lançar para o seu cliente ou colocar em operação dentro da sua empresa sem antes fazer o que nós chamamos da prova de conceito, que é o teste, a validação, ver se aquilo funcionou bem, se não tiver funcionado bem, fazer os ajustes, porque aí sim nós fazemos o lançamento. E fazemos um lançamento pequeno e depois escalamos. Imagina que nós queremos automatizar o processo de atendimento ao nosso cliente. Nós vamos abrir para todos os canais de uma vez. Nós vamos começar por um canal e depois eu vou ampliando para os demais, para eu aprender com o processo. E aí, claro, eu vou fazer a monitorização, os resultados. Lembra que eu falei qual é o meu objetivo com isso? Se eu tenho uma grande quantidade de atendimento ao cliente por telefone e eu quero automatizar esse atendimento, quero diminuir, sei lá, em 60% esse atendimento telefônico, né? Eu preciso monitorizar se está a funcionar ou se eu ainda continuo a atender muitas pessoas pelo telefone. E o que nós chamamos da melhoria contínua, que é um princípio japonês do Kaizen, que é exatamente olhar para aquilo como se fosse a primeira vez, todas as vezes, e fazer o processo de melhoria contínua. Então, esse é um roadmap básico para quem quer iniciar com as ferramentas de inteligência artificial no seu negócio. Para além do chat GPT, então imagina o seguinte, eu tenho aqui algumas outras aplicações que podem ser úteis ao dia a dia de vocês. Uma delas é a gestão de tempo das equipes. E eu, outro dia, tive um caso muito curioso, que eu fiz uma formação e apresentei essa ferramenta, e aí um dos empreendedores falou comigo assim, Márcia, mas você não acha que se eu implementar o Time Doctor, por exemplo, para poder monitorizar o tempo que a minha equipe gasta nas tarefas, eles vão se sentir vigiados? E eu vou dizer o seguinte, óbvio que vão se sentir vigiados, mas por um bom propósito. Porque o objetivo aqui não é ser um capataz que fica atrás das pessoas monitorizando só por monitorizar. O objetivo, quando nós implementamos uma ferramenta dessa, é exatamente identificar os gaps de produtividade que a nossa equipe tem. E perceber o seguinte, muitas vezes as pessoas podem gastar imenso tempo a responder e-mail, e aí eu posso descobrir o seguinte, vou automatizar os meus e-mails. As pessoas gastam muito tempo ao telefone, vou automatizar o atendimento telefônico. Portanto, essa é uma das ferramentas, se vocês forem olhar, existem várias outras ferramentas que podem automatizar esse processo, mas o objetivo é exatamente rastrear o tempo que as pessoas gastam em determinadas tarefas, identificar os gaps e sugerir melhorias. E ela pode ser integrada, inclusive, com outras ferramentas de produtividade, como o Trello, Asana, Slack, enfim, e até com ferramentas de CRM. Então, essa é uma opção para quem precisa monitorizar o tempo gasto nas suas tarefas. Depois, tem muita gente que tem dificuldade com os processos de recrutamento e seleção. E hoje já existem diversas ferramentas de inteligência artificial para automatizar esse processo. O HireVue é uma dessas ferramentas, existem outras tantas, mas eu, quando faço as minhas apresentações, eu gosto de trazer para vocês aquelas que eu conheço pessoalmente, que eu já usei pessoalmente. Portanto, o HireVue nos permite fazer a criação a descrição das vagas que nós temos, criarmos ali as perguntas para os nossos, de questionários para os nossos futuros candidatos, parametrizar as entrevistas e, com base nessas informações, ele cria os guiões de perguntas, as pessoas gravam as entrevistas e ele faz essa análise. Então, é tudo muito automatizado, desde a entrada dos dados do nosso candidato, até depois a análise que ele faz relativamente ao perfil da pessoa, ao perfil da vaga e da nossa empresa, para poder fazer um match perfeito. É claro que nós temos que evitar o que nós chamamos dos vieses algorítmicos, que é não criar condições de discriminação quando nós fazemos a descrição das nossas vagas. Portanto, esse é um cuidado que nós, que somos os gestores, temos na hora de configurar a ferramenta.
nós não vamos precisar mais dos testes psicológicos e tal. Ele tem uma série de testes psicológicos gamificados que nós podemos aplicar aos nossos candidatos e depois ele faz essa combinação de várias informações para poder entregar ali aqueles melhores candidatos que vão passar por entrevistas físicas. O objetivo não é eliminar o trabalho do recrutador, mas facilitar o trabalho do recrutador, principalmente na análise massiva de um monte de currículos que nós podemos receber e toma muito tempo das pessoas poderem analisar, tá bem? Então, depois a Maribel vai dispensar esses diapositivos para vocês, então eu deixo aqui sempre mais detalhadinho para vocês poderem depois consultar melhor. E para quem tiver interesse em produtividade, em fazer as tarefas de uma maneira mais rápida, de fazer projetos e determinar quem é que vai fazer cada projeto e fazer toda a monitorização da equipa de uma maneira centralizada, o Tascade é uma ferramenta excelente que vocês, com um custo muito barato, vocês conseguem ter dashboards de projetos e automações dos projetos. Vocês conseguem, inclusive, criar conteúdos de forma automatizada dentro do Tascade, certo? Então, ele é uma ferramenta de produtividade para gestão de equipas e de projetos, mas ele também nos ajuda porque ele tem agentes de AI, ou seja, agentes de inteligência artificial, que eu posso treinar para fazer determinadas tarefas e ele faz essas tarefas de forma automática para mim. Além do que, eu posso fazer diversas integrações dentro do Tascade. Eu posso integrar ele com os meus formulários do Google Forms, eu posso integrar com o meu e-mail, e com isso eu posso criar rotinas para ele. Então, toda vez que você receber um e-mail com esse assunto, vai fazer tal tarefa, percebe? Então, é uma ferramenta muito versátil de produtividade e que tem um custo hoje extremamente razoável para quem quer iniciar nessa jornada, tá? Então, aqui eu já coloquei tudo que o Tascade faz, tá? Dito isso, dentro de uma perspectiva mais global, o Nuno está me perguntando assim, em relação ao ClickUp ou Asana, quais são as vantagens do Tascade? O Tascade é tudo em um. Você consegue colocar tudo que o Asana tem dentro do Tascade e você ainda consegue automatizar, tá, Nuno? Você consegue, como eu disse, fazer essas tarefas, além das integrações, você consegue programar os seus agentes para ele poder fazer as ações automáticas sem você precisar fazer nada. E mais, depois que um agente terminar uma tarefa, automaticamente pode passar para outro. É uma maneira de nós criarmos uma equipa virtual. Então, por exemplo, nós, quando usamos o Tascade nos nossos projetos de criação de conteúdo, eu tenho um agente que é o pesquisador, eu tenho um agente que é o redator e tenho outro que é o revisor. Então, quando o pesquisador termina a tarefa dele, ele envia para o redator, que quando termina, envia para o revisor, sem eu ter que fazer nada. Isso tudo acontece em processo automático. E quando chega, né, quando o revisor termina a tarefa dele, eu já tenho os conteúdos para o meu revisor de carne e osso fazer a última revisão e ver se está tudo ok, certo? Então, ele automatiza tudo isso. Eu costumo dizer que entre o ClickUp, o Asana e o Tascade, eu já usei os três. Eu prefiro 1000 vezes o Tascade por essa versatilidade que ele tem, tá? Mas é uma questão de vocês testarem. E é por isso que todas essas ferramentas têm a versão gratuita, exatamente para vocês perceberem com qual vocês se dão melhor ou quais aquelas que atendem melhor as necessidades de cada um, tá bem? Próximo item que eu quero abordar com vocês, ou seja, aí otimizar o processo é exatamente isso, não consegue fazer de uma maneira automática, é um fluxo mesmo. Depois, se der tempo, eu posso mostrar o Tascade por dentro para vocês, tá? Conversational marketing, o que vem a ser isso? Então, nós já vimos que temos diversas possibilidades para poder automatizar aí os nossos processos e criar, né, condições de nós termos uma empresa mais célere, com baixo investimento ainda. E eu costumo dizer ainda, por quê? Porque eu tenho para mim que as ferramentas de inteligência artificial, elas hoje, as empresas querem que elas sejam utilizadas. E é claro que quanto mais gente utilizar, depois de um certo tempo, a tendência é que isso possa se tornar um recurso mais caro. Conversational marketing, o que vem a ser isso, né? O que vocês sabem sobre isso? Então, o conversational nada mais é do que o processo de nós nos comunicarmos
com os nossos clientes ou com a nossa audiência em diversos canais, mas que deixa de ser um canal só de uma via, mas como o próprio nome diz, é um canal de duas vias, é uma conversa, onde eu falo e o meu cliente ou a minha audiência responde, e eu também respondo, e nós travamos ali uma conversa. Mas não é uma conversa onde tem uma pessoa humaninha do outro lado a responder. É um processo automatizado, que a maioria de vocês conhece, que são os chatbots. Portanto, o chatbot, ele é uma excelente ferramenta para nós automatizarmos o atendimento, o suporte e nós conversarmos com os nossos clientes e com a nossa audiência em diversos canais. Já sei o que vocês estão a pensar daí, mas Márcia, é muito robotizado. E eu já vou dizer a resposta que eu tenho para isso. Só se vocês quiserem. E tem um outro detalhe. Além de eu conseguir personalizar o meu bot de uma maneira que as pessoas saibam que tem um bot do outro lado, mas ele é tão simpático, tão fofinho, que quase nem parece que é uma pessoa, tem um outro dado importante. Hoje em dia, as pessoas não querem tanto falar com um agente, um ser humano que está do outro lado. Elas querem é ter o problema resolvido. Então, se vocês tiverem um canal de conversational que ajude realmente as pessoas a resolverem os problemas dela, a terem um suporte no momento exato que elas precisam, é o que toda gente deseja. Ninguém quer ficar pendurado ao telefone à espera que depois de 15 minutos um assistente de carne e osso venha falar. Eu quero que se eu conseguir resolver, pode ser com o bot. Então, o nosso desafio é como que eu torno o meu bot mais humano. Entende? Não é simplesmente falar assim, não quero um bot porque eu não quero um robô atendendo os meus clientes. Saibam que as pessoas querem ser atendidas o mais rápido possível, por um humano ou por um robô, tá bem? Onde é que eu posso fazer conversational marketing com os meus clientes ou com a minha audiência? Eu posso ter bots no meu site, no meu blog, no meu e-commerce. Eu posso ter nas aplicações de telemóvel. Eu posso ter um bot nas minhas redes sociais. Então, ao invés de eu ter que responder os meus comentários, ter que responder as minhas mensagens diretas pessoalmente, eu posso ter um bot que faça isso para mim. Não é um bot qualquer, mas um bot que eu vou treinar para isso, um bot que realmente entenda o que eu preciso passar para minha audiência. Como que eu posso, né? Como é que eu faria isso tudo de uma maneira manual? Seria muito complicado eu fazer tudo isso. Deixa eu ver aqui, uma pergunta para a discussão final. Ah, não, eu vou deixar isso para o final então, tá? Pronto, não vou olhar os comentários agora não, vou deixar para o final. Então, como é que eu faria tudo isso de uma maneira manual? Eu não faria, né? Eu teria muita dificuldade de conseguir controlar, e que eu vejo muita gente passar por isso, né? Não consegue responder as pessoas atempadamente, deixa de responder comentário, enfim, eu posso automatizar tudo isso. E qual é, né? O que eu posso fazer ao utilizar o conversational com inteligência artificial? Claro que eu vou usar melhor o meu tempo. Então, eu vou deixar essas tarefas repetitivas para um bot fazer e eu vou guardar o meu tempo para fazer outras coisas. Eu posso personalizar o meu atendimento. Por quê? Porque o bot guarda o histórico da pessoa que conversou comigo. Então, ao invés dele todas as vezes começar uma conversa do nada, do zero, se aquela pessoa já tiver conversado comigo antes, ele consegue buscar o histórico daquela pessoa e ter uma conversa muito mais personalizada. Eu posso criar diversos caminhos de conversa que eu vou levar para necessidades diferentes do meu cliente, do meu utilizador. Eu também posso usar o canal de conversation ou os bots para aumentar o volume de leads angariados. Então, eu posso angariar muito mais lead com canais de conversational do que com os canais tradicionais. Posso nutrir os meus leads. Então, o que é nutrir? Manter a conversa com eles. Ou seja, eu consigo fazer isso sem precisar de estar eu, pessoalmente, o tempo todo a fazer essas coisas. Consigo obter dados das pessoas. Então, a cada vez que o bot interage com uma pessoa, eu posso solicitar uma informação a mais e, como eu disse, ele vai guardar o histórico de conversação com aquelas pessoas.
E, obviamente, isso, se eu tiver um bot que seja útil, e aí eu digo que a palavra de ordem de um bot é exatamente essa, é ser um bot útil. A grande maioria das pessoas que diz que não gosta de usar o bot é porque o bot não serve para nada. Ele fica ali a engonhar e depois precisa transmitir para um atendimento humano. Não significa que eu tenha que eliminar o atendimento humano. Muito pelo contrário, todo bot precisa ter um momento em que isso chega, ele não consegue resolver e ele pode passar para o atendimento humano, ainda que mesmo que a pessoa queira falar direto com o atendimento humano. Então eu preciso ter essa opção, o bot, mas eu preciso ter sempre uma opção se a pessoa quiser falar com o humano do lado de lá. Isso aumenta a notoriedade da minha marca, como eu disse, e também ele pode me ajudar no pós-venda. Então, imagina, principalmente se eu vendo produtos, depois eu posso ter um bot que ajuda o meu cliente a resolver determinadas questões ou determinados problemas que ele pode vir a ter com a manipulação com o uso daquele produto. Ou seja, o céu é o limite, as possibilidades são infinitas. O importante, repito, é que o nosso bot seja realmente útil para a nossa persona. Quais são as vantagens, então, de eu usar um chatbot? Primeiro, é rápido e eficiente para atender aos meus clientes, aos meus utilizadores. Segundo, eu deixo de ter um horário definido e posso ter um atendimento 24/7. Ainda é muito barato fazer uma estratégia de chatbot. Então, imagina, se eu tinha, e isso é um caso concreto, né? Nós temos um cliente que ele tinha 5 pessoas no atendimento comercial e ele passou a ter uma pessoa só depois que nós implementamos o chatbot. Essas pessoas foram demitidas? Não, essas pessoas foram fazer outras tarefas que elas não conseguiam fazer porque estavam sempre penduradas ao telefone. Personalização, então, como eu disse, nós conseguimos personalizar o nosso bot com o nosso tom de voz e personalizar a jornada do nosso utilizador. Podemos recolher dados e, claro, fazer integrações com outras ferramentas, tudo isso para funcionar de uma maneira mais abrangente dentro do nosso negócio. Márcia, quero implementar o chatbot. Por onde eu começo? Primeira coisa, conhecer a persona de vocês. Quem são os vossos clientes? Quais são as dores que eles têm? Quais as dificuldades que eles têm? Quais são os canais que eles preferem conversar com vocês? Porque existem diversas ferramentas de bot, nem todas automatizam todos os canais. Então, imagina que os clientes de vocês preferem conversar pelo Instagram. Então, vocês precisam de uma plataforma que consiga criar chatbot pelo Instagram. Não, os meus clientes preferem conversar comigo na minha loja online. Quando eles estão lá na loja online, querem tirar dúvidas. Então, vocês precisam de um bot que seja eficiente dentro da loja online. Portanto, conhecer a persona, os canais que elas preferem conversar com a empresa de vocês, é o ponto de partida para que a estratégia dê certo. O problema é que, na grande maioria das vezes, nós colocamos um bot que atenda às nossas necessidades. Então, nós achamos o que ele precisa fazer, segundo a nossa visão, e nos esquecemos que ele precisa ser útil para a nossa persona. Então, é um processo de nós fazermos uma transmutação de corpo, nos colocarmos no lugar da nossa persona, para nós percebermos o que o nosso bot precisa fazer, que perguntas ele precisa responder para que ele seja realmente útil. Precisamos estabelecer o tom da nossa comunicação. Que tom de voz que esse bot vai ter? Ele vai ser um bot sério? Ele vai ser um bot mais descontraído? Vai ser um bot brincalhão? Ou ele vai ser um bot sem características? Isso é o que não pode. Então, um bot precisa ter uma personalidade. Qual a personalidade que ele vai ter? A personalidade da sua marca, a personalidade que vai entender e conversar bem com a sua audiência, com seus clientes e utilizadores. Então, definir isso é fundamental para que a nossa estratégia de bot dê certo. Depois, como eu disse, identificar os canais que as pessoas vão conversar com vocês. Márcia, elas conversam comigo por todos os lados, então eu vou colocar um bot em todos os lados. E eu vou dizer, não façam isso. Comecem com um único canal. Então, se vocês acham que o principal canal que as pessoas gostam de conversar convosco é no WhatsApp, começa o bot no WhatsApp. Deu certo? Passa para outros canais. Nunca se deve começar uma estratégia dessas com tudo junto e misturado. É um processo de melhoria contínua sempre, ok? Começa pequeno e depois escala para o maior.
E esses canais vão ser importantes para vocês definirem a ferramenta mais adequada, tá bem? Depois disso, é escolher a ferramenta, fazer os testes do bot e acompanhar os resultados. Então, não lancem um bot também antes de ter sido feito uma série de testes com esse bot para vocês perceberem onde estão os gaps, onde que pode ser melhorado, onde que o bot fica ali a rodar em si mesmo, sem ajudar o cliente. Evitem isso a todo custo, tá bem? Então, aqui está uma listinha básica, né, do que vocês precisam fazer para começar com o chatbot. Qual o canal? Aquele que for mais adequado para o negócio de vocês, tá? Ferramentas para chatbot. Chatfuel é uma excelente ferramenta, mas ela pode ser um pouco cara para alguns casos, ok? Então, mas é uma excelente ferramenta, talvez uma das melhores que eu já tenho utilizado para poder criar chatbots. Outra ferramenta que essa é muito boa, essa é onde nós hoje utilizamos a maior parte dos nossos bots, que é o ManyChat. Tem planos mais baratos e depois tem planos mais elevados, consoante a complexidade dos bots de vocês, consoante a quantidade de canais que vocês querem automatizar, enfim. Mas o ManyChat é uma ferramenta muito friendly e muito eficiente para poder criar chatbots. Outro é o Tidio. O Tidio é uma ferramenta de chatbot muito virada para site. Então, imagina que vocês têm um site ou uma loja online e querem que esse bot esteja lá a responder as dúvidas, as perguntas, as dificuldades da pessoa na loja online. Melhor ferramenta para isso é o Tidio, tá? Não que outras não façam, mas o Tidio faz isso muito, muito, muito bem, porque ele nasceu para isso. Depois ele até abriu para outros canais, mas o foco principal dele é automatizar conversas via site. Tem a Drift, que é uma ferramenta que foi vendida recentemente, tem inclusive um livro do fundador da Drift, que é Conversational Marketing. Ela é uma ferramenta muito virada para conversão, para vendas. Então, quem tiver interesse em criar chatbots com o fito de vender, de angariar lead, de fazer venda, é uma das melhores ferramentas. Embora tenha um custo, às vezes, elevado para quem está no início. Mas o meu objetivo aqui é trazer para vocês algumas opções e as melhores opções. E a Intercom também é uma ferramenta muito interessante, mas aí sim já é para empresas de uma dimensão maior, que também tem muito virada para essa questão de vendas e pode integrar com vários CRMs, basicamente também com o Salesforce, que é um dos maiores CRMs que nós temos aí no mundo, tá? Então, essas aqui são algumas ferramentas, mas eu sugeriria que, Márcia, só tem essas? Não, tem o bot conversa, tem o, o Many, tem um outro Many da vida, enfim, se vocês fizerem uma pesquisa por plataformas de chatbot, vocês vão ficar confusos de tantas que existem. Portanto, eu sempre sugiro que vocês testem umas 3 e avaliem aquela que foi mais fácil, que cumpre as necessidades que vocês têm, tá? Imagina então um caso real, que pode ser um caso de vocês, não sei, eu não sei os vossos negócios. Imagina que eu tenho a Salutec, que é uma empresa de marmitas fitness, e ela faz os pedidos pelo telefone. E o objetivo dela era transformar isso num chatbot que pudesse fazer o quê? A recolha dos pedidos das pessoas. Portanto, esse chatbot aqui, e eu vou só fazer uma coisa. Vou só pegar o link dele para poder colocar aqui no chat para vocês. Depois, se vocês tiverem curiosidade de testar o chatbot da Salute, vocês podem entrar nesse link e vocês vão ver exatamente como é que ele funciona, tá? Então, nesse link aí, vocês vão ver um bot a funcionar pelo ManyChat. Então, esse bot foi criado no ManyChat e o objetivo dele é fazer pedidos de marmitas fitness, que poderia ser aplicado para qualquer negócio que vocês tenham aí, tá? Quero só mostrar para vocês que isso é possível de fazer e eu não preciso ficar ali o tempo todo ao telefone atendendo o cliente, tá? E aí vem para o WhatsApp Business. Por que o WhatsApp Business é importante nesse nosso contexto aqui? Porque hoje a rede social mais utilizada em Portugal é o WhatsApp. É por onde as pessoas querem conversar na grande maioria das vezes. Por quê? Porque é uma aplicação fácil, é uma aplicação que está sempre à mão e ela é instantânea.
Então, a rede social favorita dos portugueses é o Instagram. Então, prestem atenção. As pessoas têm como rede social favorita o Instagram, mas a rede social que mais usam é o WhatsApp. Portanto, o WhatsApp passa a ser uma ferramenta de negócio fundamental para o nosso dia a dia. E quando eu uso ferramentas de chatbot pelo WhatsApp, eu então tenho a possibilidade de escalar muito o meu negócio. É para toda gente? Eu posso dizer que sim, é para toda gente, mas eu preciso saber exatamente o que eu quero com o meu bot e quais são os objetivos e quais são as finalidades que ele tem junto ao meu cliente. Então, o que tem o WhatsApp Business de tão diferente do restante, né? O WhatsApp Business tem recursos de negócios, ele é uma ferramenta comercial que nos Estados Unidos e na América Latina tem algumas funções que nós não temos aqui ainda na Europa, por uma questão de massa crítica, né? Que é, por exemplo, realizar pagamentos dentro do WhatsApp. Então, o WhatsApp Business cresceu tanto nos últimos anos que nos Estados Unidos e na América Latina é possível fazer compra e pagar dentro do próprio WhatsApp, tá? Isso ainda não está disponível para nós, mas nós podemos fazer milhares de coisas dentro do WhatsApp. Então, alguns elementos, né, que tem no WhatsApp Business que não tem no WhatsApp convencional, que é o que nós usamos como pessoas particulares, né? É o perfil da empresa. Então, eu consigo criar e detalhar ali o perfil da minha empresa, com todos os detalhes, quem eu sou, o que eu faço, onde que eu posso ser encontrado. Posso ter uma mensagem de saudação para todas as pessoas que entram no meu WhatsApp pela primeira vez, ou dentro de uma janela de 14 dias. Então, o WhatsApp faz isso. Imagina, se eu entro em contato com você numa conta comercial hoje, e se eu entrar amanhã de novo, né? Se eu entrar hoje, eu faço uma mensagem de saudação. Se eu entrar amanhã de novo, vou fazer de novo a mensagem de saudação? Não. Ele tem uma janela de 14 dias. Então, se durante esse período de 14 dias eu voltar a entrar em contato com a conta, ele não vai ter a mensagem de saudação. Depois de 14 dias, aí, quando eu entrar em contato novamente, ele envia automaticamente a mensagem de saudação, tá? Eu consigo programar mensagens rápidas. Então, sabe aquelas mensagens que vocês vivem recebendo notícias assim, quanto custa? Tem tal cor? Onde você fica? Então, eu posso programar mensagens rápidas e quando a pessoa me fizer essa pergunta, eu simplesmente procuro o nome da mensagem e aquilo é enviado automaticamente, tá? Posso fazer mensagens de ausência. Então, imagina, se eu tenho o meu horário de funcionamento, e eu não tenho, isso aqui eu estou a dizer sem chatbot, tá? Imagina que eu tenho meu horário de funcionamento das 9 às 18. Quando uma pessoa me mandar uma mensagem fora das 18 horas ou antes das 9, eu vou ter uma mensagem assim: estamos encerrados, responderemos a sua mensagem na primeira hora disponível do próximo dia, tá? Isso dá um conforto para quem está do outro lado e fala assim: ok, eu não vou ficar aqui no limbo. Depois, eu posso criar o meu catálogo de produtos. Então, dentro do WhatsApp Business, eu posso ter o meu catálogo de produtos e de serviços. Então, para que serve esse catálogo? Se a pessoa entra no seu WhatsApp e já quer saber quais são os produtos ou serviços que você tem, ela entra no seu catálogo e pode olhar. Outro detalhe importante: se eu tenho o meu catálogo de produtos, eu consigo fazer anúncios para esses produtos pelo meu WhatsApp. Então, anunciar na rede Meta, né? Porque o WhatsApp é da Meta, consigo criar anúncios para chegar às pessoas por meio do WhatsApp. Posso criar tags nos meus contatos. E as tags ou as etiquetas são excelentes para nós organizarmos os nossos contatos. Perdão. Imagina que eu tenho pessoas que estão a me pedir orçamento, as outras estão numa fase de negociação, as outras já são meus clientes. Como é que eu faço a gestão de tudo isso dentro de um espaço só? Com as tags. Então, imagina, se a pessoa está na fase do orçamento, eu coloco uma tagzinha nela lá, que é a tag do orçamento. E eu posso depois filtrar todas as pessoas que estão com a tag de orçamento, todas as pessoas que estão com as tags, com qualquer uma das tags que eu criar. Eu posso ter até 20 tags. O WhatsApp hoje permite que nós tenhamos 20 tags e posso fazer a gestão dessas tags por funis. Então, na verdade, as tags do WhatsApp funcionam como funis. Eu posso filtrar as pessoas e saber onde que estão cada uma delas. Se eu tiver o WhatsApp Business no Android, eu consigo fazer listas de transmissão para essas tags. Então, imagina, eu posso pegar no Android todas as pessoas que estão em negociação e posso mandar uma mensagem direta para todas elas. No iOS eu não consigo fazer isso.
Agora, atenção que para a pessoa receber uma mensagem nossa na lista de transmissão, ela tem que ter o nosso contato salvo na agenda dela. Caso contrário, ela não vai receber, tá? Eu ainda posso ter os meus status, ou seja, que são aqueles pequenos conteúdos que eu coloco todos os dias, que expiram em 24 horas, como no Instagram. Posso criar os meus grupos, as minhas comunidades, e eu tenho algumas métricas que eu posso acompanhar pelo WhatsApp Business. Essa parte ainda, para mim, é uma parte mais falha do WhatsApp Business, tá? Ele ainda tem poucas métricas que nós conseguimos acompanhar. É uma das coisas que eu acho que ainda vai melhorar muito. Mas existem algumas métricas que nós acompanhamos, tá? Aqui eu já falei de tudo isso: a mensagem de saudação, a resposta rápida, a mensagem de ausência, as tags, os status, os grupos e aqui as métricas, tá? Então, eu consigo saber a taxa de recebimento das minhas mensagens, eu consigo saber a taxa de abertura das mensagens e consigo saber a quantidade de visualizações que eu tenho no meu status, tá? Mais do que isso, hoje ainda não está disponível para nós medirmos, tá? Mas é sem dúvida nenhuma uma grande mais-valia para nós o WhatsApp. Para usar o WhatsApp para negócios, existem algumas boas práticas. E eu já vou dizer para vocês a principal delas. É o opt-in. O que é o opt-in? É o consentimento da nossa persona ou do nosso contato em receber as nossas mensagens. A pior coisa que pode acontecer é vocês adicionarem pessoas no WhatsApp Business e começar a mandar mensagens não autorizadas para essas pessoas. O que pode acontecer, Márcia? Pode acontecer duas coisas. Ou a conta de vocês ser suspensa por um período que depende do WhatsApp para poder dizer, pode ser de 7 até 30 dias. Uma conta suspensa não recebe e não efetua envio de mensagens. Ou vocês podem ter uma conta banida. Uma conta banida significa que aquele número nunca mais poderá ser utilizado para o WhatsApp, ok? Então, como é que eu faço o opt-in? Sempre quando vocês divulgarem o link de WhatsApp Business de vocês, que venha sempre uma mensagem desse tipo que está aqui no ecrã, que é a permissão do contato para vocês mandarem mensagem para ele, ok? Então, significa que é uma ação da pessoa. Então, a pessoa clica no link e ela vai para o WhatsApp de vocês e a conversa, então, é iniciada. Isso é considerado pelo WhatsApp que é um opt-in. A pessoa deu a permissão e ela tomou a iniciativa. Agora, quando eu coloco pessoas e começam a mandar as mensagens, eu não tenho a permissão. Isso significa que eu vou cair no spam ou eu vou cair nas denúncias e isso me faz perder a conta, ok? Portanto, uma conta perdida, jamais recuperada. Uma conta banida, jamais recuperada. E tem um detalhe, o WhatsApp nem responde às nossas mensagens. Portanto, não caiam nessa tentação de colocar pessoas nos contatos e começar a mandar mensagem, tá? Outra boa prática, não mandar conteúdos indesejados. Então, se vocês sabem que aquelas pessoas entraram em contato com vocês porque elas estão interessadas no produto X, não comecem a bombardear todos os dias essas pessoas com conteúdos desnecessários. Isso é extremamente desagradável. Então, é aquilo que eu sempre digo: acerta no remédio, mas não erra na dose. Não manda mensagem que não faz sentido, não manda só mensagem de venda, porque é um canal de relacionamento. O conversational marketing é exatamente isso, é um canal de conversação, ok? Tenham sempre os dados de vocês completos. Dentro do perfil da empresa, lá no WhatsApp Business, coloca o nome completo, coloca o site, coloca o e-mail, coloca o que vocês fazem. Tudo, quanto mais completo for o perfil de vocês, mais idôneo ele vai ser aos olhos do WhatsApp. E menos chance vocês têm de cair aí nessa coisa dos spams, ok? E integrem o WhatsApp de vocês a outros canais. Se vocês querem fazer do WhatsApp uma ferramenta de negócios, então coloca o WhatsApp no botão personalizado lá do Facebook, coloca no Instagram, coloca no site de vocês, ou seja,
escolham vários canais onde vocês possam potencializar essa ferramenta, se ela for prioritária para os vossos negócios, tá? Como é que eu posso, então, introduzir o WhatsApp na minha estratégia de comunicação e de marketing, né? Primeiro, eu posso fazer atendimento ao cliente. Então, com o WhatsApp sem automatização, eu consigo fazer aquelas respostas rápidas, eu consigo ter tudo aquilo que já é nativo do meu WhatsApp. Agora, se eu quiser agregar a ele um bot, aí ele fica, como eu gosto de dizer, turbinado, ele fica no modo turbo, porque ele começa a trabalhar para vocês. Então, eu posso fazer o atendimento ao meu cliente pelo WhatsApp, então eu divulgo aquele meu link do WhatsApp nas minhas ações de comunicação. Eu posso ter ali campanhas de angariação de leads. Então, imagina, eu tenho formas de fazer campanhas dentro do back-office da Meta para angariação de leads nas mensagens. Então, imagina, eu faço uma campanha onde o CTA dela começa uma conversa comigo. E quando a pessoa começa uma conversa comigo, eu já tenho o telefone dela. E dali vai ser a minha habilidade de manter aquela conversa acesa, de manter aquele lead, porque a partir daquele momento essa pessoa começa a ser o meu lead, levá-lo na minha jornada de compra. E o objetivo é não mandar para essas pessoas o tempo todo só oferta de vendas. E pode transformar também, como eu falei, o WhatsApp de vocês num pós-vendas, ou seja, pode ter um bot que tira dúvidas, pode ter um bot que manda pequenos vídeos, tutoriais para as pessoas poderem utilizar o produto, aprender como é que faz determinada coisa. Então, aqui o céu é o limite, só depende de vocês identificarem corretamente quais são as necessidades que vocês têm. Eu sempre gosto de deixar algumas ideias para os funis por etiquetas. Então, imagina, as etiquetas que eu falei, as tags, né, de marcar os contatos, vocês podem colocar os leads em qualificação, em prospecção, agendamento de reunião. Portanto, esse funil, cada um vai poder criar consoante o seu processo comercial. Processos comerciais mais curtos, menores, ou seja, mais simples, vão ter menos etapas. Processos comerciais mais longos, aí provavelmente vocês vão ter que ter mais etapas. Mas aqui a ideia é deixar para vocês essa função como uma função muito útil para vocês fazerem gestão de contatos pelo WhatsApp, tá? E para aumentar a base de contatos de vocês no WhatsApp, se essa for uma ferramenta prioritária, como eu disse, coloca no site, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e todas as vezes que vocês forem fazer algum esforço offline, também colocar o botão do WhatsApp ou o link do WhatsApp para as pessoas poderem aceder, tá? E agora, vem um tema muito interessante, que é como é que eu posso usar ferramentas de inteligência artificial no microlearning? Mas afinal, Márcia, o que é um microlearning? Como o próprio nome diz, é uma forma diferente de nós aprendermos, é uma maneira diferenciada de nós adquirirmos conhecimento. E só para trazer alguns dados para vocês, em 2022, 46 mil empregadores dinamizaram ações de formação para os seus colaboradores. Só que este número de 46 mil empregadores corresponde só a 17% do tecido empresarial português, ou seja, ainda é uma franja muito pequena que investe de forma massiva na formação dos colaboradores. Só cerca de 1,2 milhões dos trabalhadores é que receberam ações de formação no ano de 2022, e a maioria deles em horário laboral. E eu atendo muita empresa e é sempre essa questão. O meu colaborador não pode ser tirado do local de trabalho, eu não sei que tipo de formação que eu vou dar para ele, e enfim, acaba por ser um grande entrave esse trabalho de formar colaboradores. E quais são, né, os desafios que eles colocam? Olha, a falta de tempo dos colaboradores, os conteúdos desatualizados. Então, eu já peguei muita empresa que falava assim para mim: o formador apresentou uma formação com informações de 3 anos atrás. E hoje é impossível, né, qualquer que seja a área que nós trabalhemos, que as informações se mantenham iguais 3 anos atrás. Eu faço formação todo mês e todo mês eu atualizo as minhas formações porque é uma coisa muito dinâmica. Outra coisa que eles falam é que as pessoas, né, os colaboradores, têm muita dificuldade de reter o conhecimento e aplicar a longo prazo, e as formações são muito padronizadas, ou seja, é aquele bloco de conteúdo e está feito.
E como é que nós podemos melhorar essa atividade? Com automação, com ferramentas de inteligência artificial. Como assim? O que eu posso fazer com as ferramentas de inteligência artificial? Eu posso automatizar o aprendizado, eu posso criar trilhas de aprendizado para o meu colaborador, consoante o nível de necessidade que ele tem, e treinar essas habilidades dele em contexto de trabalho, ok? Então, quais os benefícios que eu tenho quando eu uso inteligência artificial na formação dos colaboradores? Primeiro, a aprendizagem é personalizada e adaptada. Então, é personalizada por quê? Porque, a depender das dificuldades que ele apresenta, a ferramenta vai direcionar ele para um caminho. Se ele já tem mais conhecimento, ele vai para outro caminho. As pessoas não vão assistir sempre as mesmas coisas, elas vão passar pela formação de uma maneira à medida da necessidade que ela tem, tá? Depois, a experiência de aprendizagem é muito mais envolvente, porque ela é gamificada. Então, isso que nós estamos a fazer aqui agora é bom, mas se eu ficar aqui com vocês 4 horas, ninguém mais tolera ouvir minha voz, nem eu mesma, né? Então, a vantagem do microlearning é exatamente que, e de usar a ferramenta de inteligência artificial para isso, é que as nossas formações passam a ser gamificadas. E por isso elas são mais interativas e as pessoas participam mais e conseguem absorver mais o conteúdo. Além do que, ela é muito mais barata do que alugar sala, a contratar o formador e aí fazer toda a ação de formação, tá? Então, o microlearning significa o quê? É eu pegar grandes conteúdos, conteúdos que podem ser dos mais simples aos mais complexos, e formatar em pequenos módulos. Então, os módulos do microlearning, eles são basicamente de 15 minutos, compostos de imagens, de texto, de vídeo, enfim, de todos os formatos de mídia que eu tenho para utilizar para transformar esse ambiente de aprendizagem numa coisa mais imersiva e mais interativa. Então, é flexível porque as pessoas podem realizar a hora que elas quiserem e que tiverem disponibilidade, e tem essa função de ser pequenas doses, pequenas pílulas, que facilita muito mais o entendimento e a absorção do conhecimento, tá? Então, ó, módulos curtos e digestivos, a aprendizagem é just in time e ele é mais flexível, porque eu posso aceder tudo pelo meu telemóvel, tá? Não preciso estar sentada, assistir um vídeo, não preciso estar sentada numa sala para poder participar de uma formação. O que faz o microlearning ser tão interessante? É a variedade de formatos. Então, como eu falei, eu posso usar diversos formatos de materiais para poder colocar dentro da plataforma. É uma aprendizagem ativa, porque o formando não consegue avançar se ele não fizer determinadas coisas. Portanto, ali tem alguns momentos que ele tem que checar a aprendizagem, e isso vai libertar para ele os próximos módulos, dependendo do nível de conhecimento que ele demonstrar, e é por isso que é tão personalizado. Reduz custo com a formação do lado das empresas, melhora a performance dos colaboradores e, obviamente, aumenta a produtividade. Para os colaboradores, a aprendizagem é mais rápida, tem mais flexibilidade e melhora a performance no ambiente de trabalho. Como é que nós executamos ações de microlearning? Ou nós temos plataformas específicas para microlearning, existem várias ferramentas de inteligência artificial que são programadas e formatadas para a realização de formações em pequenas doses, e aí nós programamos os módulos, os pontos de checagem de conhecimento, enfim, é tudo muito customizado. Eu posso usar alguns sistemas de aprendizagem, como o próprio Moodle é uma ferramenta, embora não seja muito recomendável, e o que é mais utilizado atualmente é o WhatsApp com o chatbot. Portanto, eu consigo, olha para vocês verem a versatilidade do WhatsApp. Eu consigo programar um bot para entregar uma formação de no máximo 3 horas do início ao fim, com módulos curtos, sobre um determinado conteúdo pelo WhatsApp. A grande vantagem, de novo, que o WhatsApp está na mão das pessoas e pode ser acedido a qualquer momento. E isso, para quem precisa ter uma formação continuada com seus colaboradores, é uma estratégia que gera muitos bons resultados. Eu posso garantir a vocês porque é da experiência que nós já temos. Qual é o passo a passo para quem quer implementar essa modalidade de aprendizagem para os seus colaboradores? Primeiro, definir o objetivo.
Um dos primeiros modelos de microlearning que eu sempre recomendo é o onboarding, porque a maioria das empresas ou não tem, ou quando tem, precisa de uma pessoa do RH para poder fazer todo o processo de onboarding. O microlearning pode funcionar muito bem nesse processo para quem quer iniciar. Portanto, é definir o objetivo. Eu quero formar, eu quero capacitar os meus colaboradores em determinado assunto. E levantar essas necessidades, porque não é só o que eu acho, é o que também os meus colaboradores necessitam, o que eles pensam também que é importante para eles. Depois, selecionar o conteúdo que vocês querem transformar num formato de microlearning. Aí sim, escolher a plataforma, qual é a ferramenta que vocês vão utilizar. Nós aqui utilizamos o próprio ManyChat para criar as formações para o WhatsApp, tá? E usamos o SendPulse quando é uma aplicação específica para microlearning, quando a empresa quer que seja um outro tipo de formação, e não pelo WhatsApp. O WhatsApp não me permite ter muito depois métricas, e as ferramentas, as aplicações, quando são específicas para isso, nos possibilitam ter mais métricas para avaliar o rendimento das pessoas. Depois disso, eu vou desenvolver os módulos, lembrando, módulos digestivos, módulos com variedade de recursos, com vários formatos diferentes para entregar os conteúdos, coloco isso dentro da ferramenta e, obviamente, preciso apresentar isso para os meus colaboradores para que eles vejam como um benefício e não como um problema, tá? E aí depois monitorizar e avaliar e, obviamente, fazer disso uma cultura de aprendizagem contínua. Vocês vão ver que, uma vez começado esse processo, é muito fácil de mantê-lo ativo, porque vocês não precisam mudar toda uma estrutura quando tem que mudar um conteúdo. Pode mudar um conteúdo especificamente ali dentro do módulo e a formação continua a correr na mesma, tá? Então, essas são algumas das belezas que as ferramentas de inteligência artificial podem trazer para nós. E se depois também alguém quiser experimentar uma formação 100% criada com inteligência artificial, numa ferramenta de inteligência artificial, que é o ManyChat, e quiser testar como que isso funciona, eu vou deixar aqui também para vocês no link da formação. Espera aí, eu vou voltar para cá. Vou deixar aqui no chat. Para quem quiser espreitar, é só aceder esse link, vai ter lá na formação toda criada para o WhatsApp com inteligência artificial no formato de microlearning. Eu tô mesmo a acabar, porque eu sei que já estou na minha hora, né? Mas é que eu fico entusiasmada com esse tema, e depois eu quero ouvir as perguntas de vocês. Outras ferramentas que vocês podem usar de inteligência artificial para outras atividades. Primeiro, existe um site que vocês, se quiserem saber se existe uma ferramenta de IA para aquele determinado problema que vocês têm, para aquela necessidade, vocês entrem nesse site e ele vai mostrar para vocês uma lista. Até hoje nunca falhou. Todas as vezes que eu penso assim, será que tem uma ferramenta de inteligência artificial para isso? Eu vou lá, pesquiso e ele sempre traz uma lista para mim. Portanto, tem uma dúvida, quer saber se tem uma ferramenta de AI para isso? Vai nesse site e consulta que ele ajuda vocês. Os agentes interativos, que eu falei agora há pouco, né? Tem o Tascade, então eu deixo aqui para vocês o link do Tascade, para quem quiser depois consultar se tem lá como é que funciona a ferramenta. E para quem quiser desenvolver sites interativos, porque, gente, uma coisa muito importante hoje é que os sites continuam a ser a nossa grande vitrine, a nossa grande monta para a nossa audiência. Mas é preciso que ele seja um site interessante, senão as pessoas não voltam. Então, esse site aqui nos ajuda a criar protótipos interativos para os nossos sites. Então, entrem, espreitem para ver o que se pode fazer hoje em termos de site, para que o nosso site seja mais interativo, para que o nosso site seja mais apelativo, sem perder a qualidade de SEO que ele precisa para poder ainda performar nos mecanismos de busca, tá? Vou deixar aqui para vocês também algumas ferramentas que são básicas, que fazem outras coisinhas, do tipo criar vídeos. Então, o DID é uma ferramenta que ajuda vocês a criarem vídeos de avatar, do tipo esse que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, foi criado com o DID. Chatbots com inteligência artificial estão a se tornar cada vez mais sofisticados, a ponto de serem capazes de manter conversas que são indistinguíveis das conversas com humanos.
Alguns chatbots até passaram nos testes de Turing projetados para avaliar se uma máquina é capaz de exibir um comportamento inteligente equivalente ou indistinguível do de um humano. No entanto, é importante lembrar que os chatbots ainda são máquinas e não têm as mesmas capacidades cognitivas que os humanos. Então, essa imagem foi criada numa ferramenta de inteligência artificial e no DID eu dei a vida a ela. Fiz um script e pedi a ele para narrar com essa voz que eu também posso escolher. Portanto, para quem tem dificuldade de gravar vídeos, hoje em dia essas ferramentas nos ajudam muito a acelerar o processo e tornar isso de uma maneira mais fácil. E tem uma outra que chama HeyGem, Chatbots onde eu crio esse tipo de vídeo aqui, olha. Vou mostrar para vocês também. Como medir o sucesso das campanhas de marketing conversacional? Algumas métricas essenciais incluem a taxa de resposta, satisfação do cliente e a taxa de conversão. A taxa de resposta mede a rapidez com que os seus chatbots respondem às consultas. A satisfação do cliente pode ser avaliada através de pesquisas pós-interação, enquanto a taxa de conversão mostra quantos leads foram convertidos em clientes. Ferramentas como o Google Analytics e os próprios dashboards das plataformas de chatbot podem fornecer estas métricas. Por exemplo, se notar que a taxa de resposta é alta, mas a satisfação do cliente é baixa, isto pode indicar que as respostas automatizadas precisam ser mais personalizadas. Analisar estes dados permite ajustar as estratégias e melhorar continuamente a experiência do cliente. Esta sou eu, né? Vocês perceberam. Mas não sou eu. Ok? Este é o meu avatar que eu posso me colocar a falar qualquer coisa que eu quiser. Aí tem gente que fala comigo assim, mas Márcia, vai estar sempre com a mesma roupa? Eu posso, nesse pacote que eu tenho, eu posso trocar de roupa 3 vezes. Então, eu posso fazer um avatar com essa roupa, posso fazer com uma outra roupa e uma outra roupa. E eu posso diversificar. Mas aqui o que é? Sou eu, é a minha voz, mas não sou eu falando esse vídeo presencialmente. Ele é o meu avatar que eu posso colocar para poder falar qualquer conteúdo que eu quiser. Isso acelera muito e agiliza muito o meu processo de criação de conteúdo, tá? Outra ferramenta que dá muito jeito para quem precisa de imagens é o Midjourney, que hoje não é mais gratuito, mas que pode ser utilizado por $12 por mês. O Midjourney tem a capacidade de criar imagens sensacionais ao estilo do nosso gosto. Então, eu posso ter imagens realistas, eu posso ter imagens assim mais artísticas, enfim, tudo vai depender do quê? Do meu prompt. O pedido que eu fizer para ele, ele vai me entregar uma imagem consoante a qualidade e a quantidade de informações que eu tiver colocado no meu prompt. Por isso é tão importante nós sabermos o que eu quero pedir para a inteligência artificial. Porque, por exemplo, se eu colocar o seguinte, faça uma imagem de uma garrafa verde. Ora, ele não sabe o contexto, o cenário, o estilo de imagem. A garrafa verde está com um líquido, deitada, em pé, em cima de uma mesa, enfim. Esse nível de detalhe, para que nós tenhamos qualidade, é que nós precisamos ter no nosso prompt, tá? Um resumo geral que eu posso fazer para vocês e algumas recomendações. Que do tipo, a hora é agora. Então, o importante é começar agora. Pode começar pequeno, deve começar pequeno, mas começa agora. Depois vocês crescem, tá? Selecionem os parceiros tecnológicos fiáveis. Então, entendam o que cada parceiro faz, quais são as funcionalidades de cada ferramenta. E aí sim, não tenham medo de fazer pesquisas. Gastem um par de tempo para poder fazer uma pesquisa, para que essas ferramentas possam realmente dar resposta àquilo que vocês precisam. Invistam na cultura da equipa. Pode ser uma equipa grande, pode ser uma equipa pequena, mas é muito importante vocês terem o cuidado de falar com essas pessoas que o objetivo de trazer ferramentas de AI não é para que elas vão perder o emprego, mas elas vão precisar se capacitar para esse novo momento, elas podem desenvolver outros tipos de atividade. Então, isso pode parecer uma frase clichê e lugar comum, mas é exatamente isso que vai ser necessário, que as pessoas ganhem novas competências. E quando nós deixamos isso muito claro para os nossos colaboradores, é muito mais fácil deles aderirem a essas tecnologias a esse momento. E, sobretudo, definam metas claras e mensuráveis. Eu quero colocar a inteligência artificial. Para quê? Por quê?
O que que você vai medir com isso? É a qualidade do atendimento, é a quantidade de pessoas atendidas, é a quantidade de leads que você quer aumentar, é a quantidade de vendas, não interessa o objetivo. O que não se pode é fazer uma ação dessa sem ter um objetivo concreto e mensurável. Ah, eu quero melhorar meu atendimento. Em que sentido? Na satisfação? Como é que você mede a satisfação do seu cliente? Percebe? Então, não pode ser alguma coisa filosófica e etérea. É preciso ser algo que seja um objetivo claro, mas mensurável. Vocês depois falam assim, ok, realmente, eu investi nessa ferramenta e eu tive esse retorno. Porque senão fica sempre no âmbito do achismo e é isso que não se deve ter. Quem somos nós, então, né? A HubWeb é uma empresa que existe já há 3 anos e nós fazemos mentorias na parte e consultorias na parte de marketing digital, mas também na transformação digital para ajudar as empresas a implementarem ferramentas de inteligência artificial. Fazemos também programas de formação básicos e avançados para também implementação de ferramenta de AI nas empresas e também criamos e temos o serviço de realização de automações personalizadas. Então, muitas vezes as empresas nos procuram e falam assim: quero automatizar o meu atendimento ao cliente. E aí nós criamos todo o processo de automatização. E eu, agora, me despeço de vocês, agradecendo mais uma vez o convite do Lisboa Empreende Mais, da Maribel, todo o apoio da Wanda, da Maribel neste processo. Deixo aqui os meus contatos e fico à disposição agora para as perguntas de vocês. Muito obrigada. Vou tirar a partilha aqui para eu ver toda a gente. Muito bem. Temos perguntas no Olá. chat. Temos, Boa. desculpa, Márcia, é que entretanto eu estava com dificuldade de ligar aqui o Não faz mal. microfone. Obrigada pela excelente apresentação, houve aqui muita coisa abordada, tenho a certeza que, de certeza que serviu para espicaçar aqui curiosidade de muita gente, porque aqui há muita informação, que depois vou ter que explorar com mais calma. O objetivo é justamente esse, é passar-vos uma série de recursos que vocês podem explorar, mas não fazer disto uma formação aprofundada, porque não teríamos tempo para o fazer. Estamos dentro do tempo, o objetivo não é saírem, fiquem por favor, porque temos ainda outras coisas para fazer até ao final. A Márcia terminou, mas temos aqui as perguntas para começar a responder, e temos aqui várias perguntas e eu vou começar, digamos que de forma aleatória, não vou fazer as perguntas pela ordem que elas foram aparecendo, Tá. mas há aqui uma pergunta, Márcia, que eu acho que se calhar vai ser fácil para si responder, e que tem a ver com o Gumroad. Conhece o Gumroad como app de faturação para pequenos negócios? Não, não conheço. É uma pergunta do Nuno, o Nuno Neves. Não sei se o Nuno quiser agora fazer mais alguma pergunta. Isso. Podemos ativar aqui o áudio para de viva voz especificar o que é que está aqui em causa. Ele pergunta o que pensa do Gumroad como app de faturação de pequenos negócios. Nuno, queres dizer alguma coisa? Olá, muito bom dia ainda. Bom Como está? dia. Eu fiquei muito interessado e gostei muito da apresentação. Eu estou agora também a entrar mais ou menos na área da inteligência artificial, especificamente em programação no-code. Ok. Ou seja, estou a tentar utilizar uma série de ferramentas, não é? Integradas, com automações, que me permitem fazer tudo aquilo que antes só com código é que se podia fazer, nomeadamente quer a nível de automatização de base de dados, como a integração dessas bases de dados em plataformas como web pages ou landing page para determinado tipo de evento, assim. E quero ir mais longe e já consegui fazer. Lá está, o Gumroad foi, de certa forma, uma plataforma que eu fui encontrar. É tipo um Shopify, mas Uhum. isto são pecinhas de Lego. O no-code são pecinhas de Lego. E é Sim. isto que está, de certa forma, neste caso, a suscitar mais curiosidade. E eu gostava de saber, na sua opinião, e isto porque também, por exemplo, para fazer o meu próprio site, eh, demorei quase 9 meses em WordPress, e o WordPress, depois, como já é uma plataforma muito antiga, não é antiga, mas É, pronto, basicamente a nível, por exemplo, houve atualizações de plugins e a página foi abaixo.
Portanto, já a nível das integrações já não é assim tão robusta quanto isso. Sim. Parece quase o Microsoft Office em que se tinha que fazer o Service Pack e a instalação de vários upgrades e depois tinha que ser isso tudo. Portanto, na sua opinião, utilizar estas ferramentas no-code ainda neste caso, como falou há pouco, dos custos para grandes empresas, neste caso, até que nível é que acha que se podem utilizar os planos gratuitos, por exemplo, de Webflows ou de softwares ou de Wix, depois automatizados com Zapier ou com outras plataformas que permitem automatizações para plataformas de pagamento, isto no sentido de fazer, por exemplo, um negócio próprio, um site de venda de um produto ou de um serviço. E até que ponto é que se consegue fazer isto? Porque eu estou a fazer isto agora, estou a começar agora, obviamente em fase de Nuno, peço desculpa, isto não pode ser um espaço para falarmos prolongadamente. Desculpa, Temos aqui que então, tentar um resumo. cumprir o Ok, nosso objetivo, que é fazer tudo dentro das 2 horas. São perguntas breves. O objetivo era responder concretamente à pergunta que colocou no chat GPT. A Márcia já disse que não conhece concretamente esta aplicação. Se quisesse complementar, dando mais alguma informação, está tudo bem, mas tem que ser uma coisa rápida e nós não temos tempo, não temos oportunidade para estar aqui nesta conversa, por muito que gostássemos, com certeza. de forma muito prolongada. Tivemos aqui já uma pessoa que teve que sair, a Margarida, desde já agradeço por ter estado cá. Ter acompanhado toda a nossa formação, mas temos que ser céleres, está bem, Nuno? Peço desculpa, Bem, mas depois se houver necessidade de trocar impressões e ter uma conversa Sim, fala mais comigo. detalhada, fala diretamente, mas ok. fora deste fórum, porque aqui temos um objetivo muito concreto, é transmitir estas informações, de alguma forma espicaçar a vossa curiosidade para irem mais além, porque não é o objetivo aprofundar os temas, é sim dar-vos tools, ferramentas para depois vocês poderem aprofundar no vosso próprio tempo, e depois realmente se houver aqui necessidade, dúvidas, questões e por aí fora, temos outros fóruns para fazer isto, está bem? Relativamente à outra pergunta que temos já de seguida, Márcia, vou passar aqui outras perguntas. Temos aqui uma pergunta também que foi feita especificadamente foi até o João Pinto. João, olá, não sei se queres fazer a tua pergunta de viva voz ou se queres que eu diga agora aqui. O João está a perguntar como treinar um bot através de vídeos tutoriais. Se consigo treinar um bot através de vídeos tutoriais, onde ele vê os vídeos e depois responde aos meus clientes através de chat. Sim. Consegue sim, João, só que você vai precisar de ferramentas mais robustas. Por exemplo, o ManyChat, ele tem uma parte de aprendizagem e ele também tem uma parte de inteligência artificial que aprende com os seus conteúdos e ele começa a aprender a dar as próprias respostas, fora do chat estruturado. Agora, por exemplo, a ferramenta que eu conheço que melhor consegue fazer isso é o IBM da Watson. Aliás, o Watson da IBM. Porque ele tem uma parte de inteligência artificial muito mais avançada, onde nós conseguimos fazer upload de vários tipos de documentos e informações para ele aprender e começar a dar as respostas por nós, entendeu? Agora, o ManyChat tem isso, mas de uma maneira menos complexa do que o Watson da IBM, tá? Mas é possível sim. Mais alguma coisa, João? Queres perguntar acerca disso? Está tudo ok? Perfeito, obrigada. Aqui mais outra perguntinha que temos e vou avançando para as primeiras perguntas agora. Há aqui uma pergunta que se refere concretamente à RGPD. Portanto, como é que de alguma forma podemos integrar a utilização de ferramentas de inteligência artificial com a proteção de dados? Essa é uma questão sensível mesmo, gente. E ela aparece em todos os fóruns que nós participamos e que eu realizo palestras, essa pergunta aparece. Então é o seguinte: neste momento nós não temos uma regulamentação ainda própria
para as ferramentas de inteligência artificial em termos de RGPD. É algo que a Europa está a dar passos largos e ainda se promete para esse ano que vamos ter aí algumas regras mais concretas a respeito disso. O que se tem hoje é o bom senso. Então, e a transparência, deixar muito claro para o nosso utilizador que dados nós vamos recolher e o que nós vamos fazer com eles. E, sobretudo, aquilo que o RGPD sempre prega, que é as pessoas terem o direito do arrependimento. A qualquer momento que elas quiserem sair, a qualquer momento que elas não quiserem mais receber as nossas mensagens, nós efetivamente fazermos isso. Mas hoje é uma questão que está muito, muito na berra para ser discutida, como fazer isso, mas o que nós temos e a recomendação é usar o bom senso e ter a maior clareza possível de como que vocês vão usar esses dados, mas ainda não existe uma regulamentação para essa questão de inteligência artificial e dados pessoais. Não. Relativamente a isto, já agora aproveito para dizer ao Matias, que foi quem colocou esta questão, que nós temos um especialista dentro da nossa equipa, um especialista de dados pessoais, que pode dar algumas pistas relativamente ao qual é o enquadramento legal do RGPD relativamente a estas questões de inteligência artificial e estes desafios que são colocados pela automação e pela digitalização de dados. E se quiser podemos até falar nisso e dar informação mais concreta, mas também preferia que isso ficasse para fazermos noutro fórum, para não prolongar em demasia e cumprirmos o horário que tínhamos comprometido aqui hoje, que são 2 horas. Matias, se for esse o caso, envie-nos, por favor, um e-mail para o Lisboa Empreende. Você tem o nosso endereço e nós, como em contacto com o nosso colega, é o Manuel Brito, faz parte inclusive da equipa do Lisboa Empreende Mais, e ele pode, de uma forma muito concreta, fazer o enquadramento legal do que está aqui em causa. Pode não ser a solução, porque efetivamente isto é um desafio, são desafios constantes e pode não haver uma solução clara e direta, mas pelo menos o enquadramento legal fica com o conhecimento do que é que está aqui em causa e isso poderá ajudar para melhor responder a esta questão que nos colocou. Eu acho que temos aqui agora algumas perguntas que não são bem perguntas, mas são basicamente, se calhar, algumas constatações, comentários. A Gabriela diz que isto é tudo assustador, porque ao mesmo tempo pode ser usado para praticar golpes. O que é que a Márcia diz sobre isto? É verdade, eu concordo, Gabriela, mas como tudo na vida, né, e como toda evolução, ela traz sempre o reverso da medalha, né? Sempre se pode usar para o bem, sempre se pode usar para o mal. E eu acho que a regulamentação do uso dos dados vai nos ajudar nessa parte. Nós temos só que ter cuidado para não regulamentar demais, que essa é uma questão que se coloca também para a União Europeia, que às vezes a União Europeia é tão rígida com isso que pode inviabilizar a prática, né, e a utilização pelas empresas. Então, nós tentarmos encontrar aqui o fiel da balança. Agora, nunca vamos nos livrar das pessoas mal intencionadas, das empresas mal intencionadas. O importante é nós tentarmos, como eu disse, ser o mais transparente possível para os nossos utilizadores, para eles terem mais segurança, né, de que podem confiar nos nossos bots e nas nossas ferramentas. Mas eu concordo com você que é sempre um pau de 2 bicos aí. Muito bem, muito bem. Relativamente à última pergunta que eu deixei para o final, já de propósito, porque acho que tem mais a ver connosco do que propriamente consigo, Márcia, embora você possa ser efetivamente um bom canal para concretizar e aprofundar estas matérias. O Nuno pergunta se há formação para empreendedores. Nuno, eu acho que estamos aqui a fazer justamente isso. Pensava que vocês todos tinham percebido que o objetivo destes workshops é justamente esse. Uma das vertentes do Lisboa Empreende, o Nuno já é um usuário, para utilizar desta forma, do Lisboa Empreende já de longa data. O Nuno é uma daquelas pessoas que tem a vantagem de ter muitas ideias e, portanto, está facilmente a abraçar diferentes projetos. E o que é certo é que uma das vertentes do programa Lisboa Empreende é justamente esta, termos estes programas de capacitação, mas a realidade é que nós constatamos
que nem para estarmos aqui juntos durante 2 horas nós conseguimos captar e ter pessoas para justificar, às vezes, o facto de estarmos aqui todos e ter esta organização toda e este trabalho todo, quanto mais para fazer formações mais a fundo. Portanto, está fora da nossa realidade, pegar em empreendedores que estão sempre com 1001 coisas a fazer e com enfim, a cabeça em vários sítios ao mesmo tempo, porque têm muitas questões para resolver, conseguir trazê-los para um fórum e estarem ali concentrados durante o tempo que seria necessário aprofundar estes temas. Portanto, o nosso objetivo é fazer muito mais isto de uma forma cirúrgica, levantar as questões, colocar-vos as questões, fazer com que tenham vontade para aprofundar, dar-vos ferramentas para poderem aprofundar pela vossa própria, depois pelo vosso próprio tempo e de acordo com a vossa disponibilidade, e depois sim, se houver necessidade de mais alguma coisa, eventualmente contactarem-nos ou então encontrarem outros caminhos para poderem aprofundar. Mas é isso que nós fazemos aqui no Lisboa Empreende. Repare que nós tivemos acima de 70 e tal inscrições para esta formação e olha as pessoas que temos aqui presentes. Portanto, acaba por ser efetivamente muito dispar aquilo que é efetivamente a disponibilidade das pessoas poderem estar aqui e estarem disponíveis para receber formação. Esta é a modalidade que nós encontramos ainda assim mais eficaz de vos poder transmitir algo mais específico em termos de criação de skills e de capacitação. E por isso isto é claramente a vertente de capacitação que o programa Lisboa Empreende tem e fala através de, como vocês viram, de pessoas que são experts na área, como é o caso da Márcia, e que são nossos parceiros e que vos podem dar efetivamente aqui neste curto espaço de tempo um concentrado, porque isto que vocês receberam foi um concentrado grande de informação que agora podem explorar de forma mais calma e paulatina.